Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Você pode tomar o seu assento. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus o que Ele queria falar com a igreja. E o Senhor me levou a um texto que eu já tive a oportunidade de ministrar outras vezes. Mas o Senhor me falou tantas coisas novas. E eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 1 também. Nós vamos falar sobre resistir em Deus às nossas ansiedades. Obrigado quem trouxe a água. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso de número 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos este homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu os dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você me pediu, o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste.
Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para a casa de Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confie a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de ter sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor, e ali eles adoraram o Senhor. Amém? É muito difícil controlar a ansiedade. É uma situação que nós passamos conflitantes, e que essas situações muitas vezes nos levam até mesmo a duvidar se Deus está do nosso lado. Nós tivemos a oportunidade de passar por isso, e eu não sei se a maioria da igreja sabe, ou se todos sabem, nós não podíamos ter filhos. E depois de 3 anos tentando, 1 ano e meio nós achamos que, por 2 anos e meio nós achamos que o problema era com a Tati, porque ela havia sido diagnosticada com um cisto bilateral no ovário, e o Senhor a curou disso. Depois de fazer alguns exames, e uma ida a Cuiabá, inclusive para um curso do Ministério Infantil, nós fizemos alguns exames, e havia sido diagnosticado que eu tinha o problema. Eu não tinha condições de poder dar a Tati um filho. E certo dia, logo uns 3 meses depois de nós termos voltado, o Senhor nos apresentou a necessidade de irmos para Juara. Nós tínhamos 3 meses, nós tínhamos 1 mês que a nossa casa havia ficado pronta. Dentro de 2 meses, nós iríamos embora. Nós não olhamos a situação da casa, nós não olhamos o aconchego, o carinho da família, tanto minha como dela. Nós aceitamos a vontade de Deus, e assim nós fomos. Depois de 60 dias que nós estávamos em Juara, nós descobrimos que a Tati estava grávida. E pela misericórdia de Deus, Deus nos deu a Maria, perfeita e alegre, como todos aqui já conhecem. O nascimento da Maria foi um milagre. Mas eu me lembro o dia que nós recebemos a notícia que eu não podia gerar filhos, dar a ela filhos, na verdade, a Tati se permaneceu firme, apoiando a circunstância, apoiando na dificuldade, dizendo que não importava, que nós estaríamos juntos, independente do resultado, mas que nós deveríamos confiar em Deus. Eu me lembro de ter ligado para os meus pais, conversado com a minha mãe no dia, e aquele dia, nós oramos ao Senhor e colocamos tudo diante de Deus. Diante disso, nós só oramos, entregamos a Deus e aprendemos a confiar nele diante da negativa de Deus. A história de Ana é um pouco parecida com essa história que eu estou contando para vocês. Ana era uma mulher que desejava do fundo do seu coração ter filhos. Ali dentro de Israel, na cultura que ela estava vivendo, uma mulher que não tinha filhos, ela era até mesmo considerada amaldiçoada, porque como ela mesma disse, a palavra de Deus disse, ela não podia, Deus havia cerrado a sua madre, Deus não tinha dado a ela seu filho. Os filhos são uma herança do Senhor, e essa herança do Senhor é que de fato nós recebemos. Por isso,
A concepção da vida, ela não tem simplesmente algo a ver com a biologia, onde um homem e uma mulher, eles têm relação sexual e ali eles concebem um filho. Na verdade, antes mesmo disso acontecer, existe um Deus que é o autor da vida e pode dar ao ser humano aquilo que ele precisa, a herança dele para com a sua vida. Diante disso, diante dessa história de Ana, após Ana ter o seu filho, nós começamos a ler o relato de um dos maiores profetas de Israel, aquele que havia ungido o primeiro rei Saul e um dos maiores, se não o maior rei da história de Israel, que é o rei Davi. E a história de Ana vem nos ensinar que é em Deus que encontramos a cura ou o alento das nossas almas. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus diante dos problemas que nós vivemos, diante das circunstâncias que nós vivemos, mas nós sabemos que quando Ele não estabelece a cura sobre nossas vidas, nós encontraremos em sua vontade aquilo que nós precisamos para continuar prosseguindo e crendo que Ele é Deus sobre nossas vidas. Nós podemos olhar diante dessa situação algumas ações de Deus sobre a vida de Ana, que nos faz de fato compreender que Deus, é em Deus que encontramos a cura e o alento para as nossas almas. A primeira ação de Deus é a compreensão do amor do seu marido. O verso de número 1 ao verso de número 8 nos mostra essa verdade, mas nós vamos dar atenção em primeiro lugar ao verso de número 8. O verso de número 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana, embora chegue diante de Ana com a resposta dura e às vezes até chateada, Eucana não acreditava, não conseguia entender que faz parte da mulher, da essência da mulher ter filhos. Ela pode passar os anos que for dizendo que não quer ter filhos, chegará um momento da sua vida, um momento da sua caminhada, que ela olhará para dentro de si e sentirá falta daquilo que é a herança de Deus. Mas muito mais do que essa repreensão de Eli, esse verso de número 8 nos traz algumas situações muito importantes, que nos mostram como nós devemos proceder diante das adversidades. Nós podemos olhar que aqui havia uma mulher extremamente triste, desolada, não somente pelo fato de por muitas vezes, ano após ano, ter tentado a gravidez, ter tentado ficar grávida e sempre ter tido um resultado negativo. Nós vemos uma mulher que também estava sendo amolada por aquela que era a sua rival, uma mulher que ouvia zombaria daquela que era a sua rival, por ela ser a mais amada de dentro de sua casa. E nós vemos aqui dentro dessa história um posicionamento de um homem que amava a sua esposa. Esse homem nos mostra qual é o padrão de homem que nós devemos ser dentro de nossas casas. Nós, como homens, nós precisamos olhar e saber que a mulher sempre será o objeto mais frágil, será o lado mais frágil da relação. E elas sofrem muito mais do que nós sofremos. Nós criamos casca, nós fomos criados para poder suportar a adversidade, seja no ambiente físico, seja no ambiente emocional. Por isso, quando as nossas esposas, ou a mulher que está do nosso lado, ela está passando por alguma dificuldade, seja sua mãe, seja sua avó, seja sua tia, você precisa ter uma palavra de Deus ao coração dela. A atitude desse homem era uma atitude onde Deus era glorificado. Enquanto ele dava a porção para os seus filhos e para sua outra esposa, para ela ele dava a porção dobrada. Os versos finais, a parte final do verso 8 nos mostra isso. E por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele tentava suprir a necessidade dela, olhando a própria necessidade dela. Ele foi homem de verdade, porque quantos homens olham as dificuldades de suas esposas, em vez de dar um abraço amigo, em vez de olhar a situação, simplesmente pegam e jogam ela de lado, simplesmente agem de forma grosseira, sem ter sensibilidade de olhar aquilo que ela estava vivendo, olhar aquilo que ela está passando. E não somente isso, aqui está falando sobre uma relação conjugal. Mas e nós como irmãos?
E nós que somos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus, quando nós vemos alguém passando uma adversidade, qual é o tipo de palavra que nós temos levado? Qual é o tipo de ação que nós temos feito? O que a nossa boca tem sido usada para poder dizer? A palavra de Deus nos diz que um rio não pode sair água doce e água amarga, só pode sair um tipo. Como que nós estamos agindo diante das adversidades? Quando nós temos a oportunidade de amar o nosso próximo, como tem sido demonstrado o nosso amor? Com palavras de afeto, com palavras de carinho, às vezes palavras de exortação, mas com sabedoria, ou simplesmente nós estamos colocando tudo de lado por causa do nosso ego? Ele poderia ter olhado para essa mulher e dito assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber dessa situação, eu não aguento mais você se lamentando por algo, mesmo eu sendo tão bom. Mas ele mostra solidariedade ao coração daquela mulher, ele mostra empatia, ele mostra que aquilo que ele vai fazer lá em Ramá era simplesmente algo de Deus. Ele estava de fato entregando a Deus o seu sacrifício, porque não estava relacionado ao animal, não estava relacionado àquilo que ele iria chegar diante do sacerdote, mas estava relacionado ao seu coração. Para que nós possamos chegar aqui dentro do culto, entregar o nosso culto ao Senhor, em primeiro lugar nós precisamos avaliar o nosso coração. Nós precisamos saber como está o nosso coração diante de Deus. Por isso eu volto a repetir insistentemente: o culto verdadeiro ao Senhor não começa às 19h30 da quarta-feira, mas ele começa às 9 horas do domingo, onde nós começamos a avaliar as nossas atitudes, onde nós começamos a avaliar o nosso coração, saber como nós estamos tratando as circunstâncias da vida, e ali nós vamos apresentar diante de Deus. Esse homem olhando a tristeza da sua esposa, sabendo que mais uma vez ela iria chegar diante de Deus, se aquilo que ela mais queria, se aquilo que ela mais buscava, ele dava a ela a porção dobrada. Ele dava a ela uma porção que viesse a mostrar a ela, falou assim: olha, você não precisa sentir falta de nada, eu estou do seu lado, eu estou do seu lado, eu estou com você. E ela vai entender essa ação de Deus, e ela vai buscar a resposta dos seus problemas no Senhor que fez todas as coisas, porque é em Deus que nós encontramos a cura e o alento das nossas almas. A cura que nós precisamos está em Deus. A ansiedade só será controlada quando nós estivermos de fato em Deus. O medo do futuro só será aliviado quando nós estivermos nos pés do Senhor. E é exatamente isso que Ana vem nos mostrar. Primeiro ela teve a compreensão do seu marido, depois ela foi demonstrar a sua sinceridade diante de Deus. O verso 9 ao verso 18 nos traz isso, mas vamos avaliar o verso 10 e também o verso de número 18. O verso 10 diz assim: e a Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. O verso 18 também nos diz: Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e seu semblante já não era mais triste. Sabe o que isso significa? Que Ana, quando ela chega diante de Deus, não é mais as circunstâncias que valem para a sua vida, não é mais o fato dela ser estéril, mas aquilo que Deus havia trago ao seu coração como alívio. A palavra do Senhor nos diz que Ana sai de junto da sua diligência, de junto da sua família, e ela vai em direção aonde se sacrificavam os animais, ao tabernáculo. Ali naquele momento, Ana encontra-se com Eli, e ele até tem ela como embriagada, mas sabe por quê? Porque Ana avança o limite que as mulheres poderiam ir nessa época. As mulheres poderiam chegar até determinado lugar, mas ela sai do lugar onde ela estava e vai um pouco mais além, para buscar a vontade de Deus, para buscar o propósito de Deus. E o que acontece é que Ana chega diante do Senhor com amargura de coração. Às vezes nós olhamos esse verso e temos até medo de poder dizer esses versos. Mas como assim? Uma mulher chega diante de Deus com amargura de coração diante de Deus?
é a sinceridade do coração dela. Esse verso quer dizer que Ana chega diante de Deus, não falando A, não falando B, não trazendo flores, mas falando a realidade da sua circunstância. Ela ora a Deus como um filho ora ao pai. Ela fala como Deus, como um filho chega diante do pai. Provavelmente as suas palavras eram: Senhor, olha a minha necessidade. Se os filhos são herança, me dê os teus filhos, eu irei cuidar deles. Eu não sei quais foram as palavras dela, mas eu tenho convicção que as palavras delas foram as mais sinceras possíveis. O próprio Deus, não foi Ana, mas o próprio Deus a conduziu até aquele lugar, para ela poder chegar com amargura de coração e falar para Deus a sinceridade. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sonda e esquadrinha os nossos corações. Ele não só conhece, mas Ele sonda e esquadrinha os nossos corações. Sondar é de fato aquilo que nós sabemos, enfiar um canudo com uma câmera e saber o que está lá dentro do nosso coração. Esquadrinhar é cortar em pedacinhos bem pequenininhos, e Deus sabe de todos eles. Isso significa que Deus sabe do que você precisa, antes mesmo de você chegar diante dele e apresentar a ele a sua necessidade. Deus já havia reservado esse momento, Deus já havia separado essa situação, para que Ana chegasse diante dele, e Deus simplesmente cumprisse aquilo que era o propósito dele sobre a vida dela. Se Ana tivesse chegado com amargura de coração diante de Deus, e Deus não desse para ela Samuel, estava tudo bem, porque a palavra de Deus nos diz que ela já não estava mais triste, ela compreende o propósito de Deus, e sai simplesmente crendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Imagina a situação dessa mulher, imagina o como ela estava vivendo, mas ela chega diante de Deus, e ela tem a sabedoria de falar a Deus a sinceridade do coração dela. Às vezes nós vamos errar, às vezes nós vamos acertar, às vezes nós estaremos angustiados, nós estaremos perplexos, com medo. Nós cantaremos: nós não somos mais escravos do medo, mas o nosso coração estará cheio de tribulação. E sabe como que isso vai se resolver? Apenas aos pés do Senhor. Você deve procurar o psicólogo, você deve procurar o psiquiatra, mas a solução dos seus problemas está nos pés do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele quem tem a resposta certa. Faça uma palavra dEle, para que Ele possa transformar a sua situação. Apenas seja sincero diante de Deus. Apenas chegue diante de Deus com a firmeza de quem sabe que é em Deus que encontramos a cura ou o alento das nossas almas. Porque se Deus não quiser nos curar, Ele irá trazer conforto ao nosso coração. Ele irá nos fazer compreender a vontade soberana dEle. E por isso Ana, ela tem do lado dela uma pessoa amável, por isso ela tem do lado dela uma pessoa companheira, e por isso ela chega diante de Deus em oração, e por isso também ela cumpre o propósito que ela havia estabelecido em Deus. Por isso que ela mostra que a fidelidade que Deus tem com ela deve ser devolvida com a fidelidade que ela deve ter com Deus. Os versos 26 e 27 e 28 vai nos dizer assim: e Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor, e ali eles adoraram ao Senhor. Ana, quando chega diante de Deus, ela faz um propósito com Deus: Senhor, se essa criança, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele totalmente ao Senhor. Ele será cuidado totalmente ao Senhor. E quando ela
tem essa criança, quando ela é engravida, ela cumpre o propósito de amamentar essa criança durante um tempo, e no ato do desmame, ela chega diante de Deus e cumpre aquilo que ela havia predeterminado ao Senhor. Aquilo que ela havia prometido ao Senhor, ela não deixa de cumprir. E eu quero que você avalie essa situação. Imagine alguém que não podia ter filhos, de repente ela engravida, e ela havia feito um propósito com Deus. A fé que o próprio Deus havia derramado sobre seu coração era tão grande, que ela chega diante de Deus, e ela devolve ao Senhor. Imagina o primeiro filho, o filho do milagre, como se eu tivesse a oportunidade de pegar a Maria e entregar dentro da igreja. Ela chega diante do sacerdote, o seu primeiro filho, o seu único filho, e leva para cumprir aquilo que era o propósito de Deus. Imagina o coração dessa mãe se não tivesse fé. Os outros iriam dizer para ela que ela era desnaturada, os outros iriam falar que ela estava ficando louca. Como que ela iria deixar essa criança diante do templo? Ela estava abandonando o seu filho? Não, ela estava cumprindo aquilo que era o propósito de Deus. Ela já havia entendido o que Deus queria com ela, e por isso ela cumpre o propósito de Deus. Meus irmãos, quantos votos nós fazemos com Deus? Inclusive quando nós vemos aqui na frente, entregamos a nossa vida para Jesus. Quantos votos nós fazemos com Deus quando nós descemos as águas do batismo? Quantos votos nós fazemos com Deus de joelhos? Senhor, faça a tua vontade que eu farei a minha. Quantos votos nós chegamos diante de Deus e falamos, e no momento certo, nós simplesmente abandonamos aquilo que um dia Deus nos deu. Nós simplesmente esquecemos os acordos que nós um dia fizemos. Nós fizemos um propósito de oração um dia com Deus, nós fizemos um propósito de leitura bíblica com Deus, e nós damos prioridade a todas as coisas, em vez de priorizar a Deus. Como tem sido a nossa atitude diante do Senhor? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque antes mesmo da fundação dos séculos, muito antes de Ana nascer, de Samuel nascer, muito antes de Abraão nascer, muito antes de Adão nascer, o próprio Deus havia feito um propósito, que o Cordeiro de Deus haveria de ser imolado, o seu único filho haveria de ser entregue por cada um de nós, e mesmo sabendo da dificuldade, da dor, esse filho não volta atrás, ele cumpre aquilo que ele havia prometido ao Pai. E nós, como nós temos chegado diante de Deus? Qual é a fidelidade que você tem demonstrado ao Senhor? Nós queremos receber as bênçãos do Senhor, queremos ser abençoados por Deus, mas muitas vezes, meus irmãos, tudo que nós não queremos é obedecer a Ele. Tudo que nós não queremos é de fato dar o passo que Ele está nos ordenando a dar. De fato nós não queremos renunciar àquilo que é a nossa vontade. Essa mulher renuncia àquilo que ela mais amava, para simplesmente cumprir o propósito de Deus. Ela demonstra de uma forma muito clara, que ela ama a Deus sobre todas as coisas. A atitude de Ana, nada mais é do que demonstrar, que ela amava a Deus sobre todas as coisas. Ela amava Samuel, ela amava mais ainda o seu marido, mas antes do seu marido, do seu filho, ela amava a Deus sobre todas as coisas. E o objetivo de trazer essa palavra nessa noite, é dizer para você que nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que lutarão as nossas lutas, pessoas que cumprirão o propósito de Deus ao nosso lado, que estarão conosco em todos os momentos. E nós devemos amar o próximo como nós mesmos. Nós precisamos também ser sinceros com Deus em nossas orações. Nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer de mim? Qual é o seu propósito comigo? Para onde o Senhor está me direcionando? Por que eu estou passando por tudo isso? Se eu pudesse dar um conselho ao pastor Fernando, que perdeu a sua filha, seu genro e seus 2 netos,
num acidente trágico ontem de carro, eu diria a ele: pastor, apenas peça ao Senhor o que Ele quer do Senhor com tanta prova. Qual é o propósito dele diante de tudo isso? O porquê que o Senhor está passando por tudo isso? Seja sincero com Deus, porque o que o Senhor espera de nós é sinceridade. Porque no mais simples dos enganos que nós queremos falar diante de Deus, Ele não passa, porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o seu coração, meu irmão. Ele sabe das suas intenções, Ele sabe das suas atitudes, e Ele julga todas elas. E em terceiro e último lugar, você precisa ser fiel ao Senhor em tudo. Não importa quão difícil seja, não importa quão doloroso seja, quão duro seja, permaneça firme e inabalável. Permaneça, como eu disse para o Miguel, igual o palanque no banhado, que é difícil demais de arrancar de lá, por causa da pressão da água, por causa de chegar até o palanque. Não desista de Deus, independente da circunstância, porque no momento mais crítico da nossa vida, o Senhor mandou seu único filho a morrer por nós, e isso é muito sério, isso é um preço muito alto, que eu não iria fazer jamais. Eu já disse isso aqui, não tenho medo de dizer, não acho que eu daria a Maria, por causa de ninguém não, porque eu sei, eu conheço meu coração, mas o Deus que me criou, Ele não poupou seu único filho, por amor de mim e por amor de você. Por isso, exatamente por isso, o véu do templo foi rasgado, e Ele espera de você sinceridade, Ele espera de você que você tenha pessoas ao seu lado, Ele espera de você que você cumpra o que um dia você prometeu. Senhor, a minha vida eu entrego ao Senhor, e vou viver com o Senhor a vida inteira, não importa a circunstância, eu vou viver com o Senhor até o dia que o Senhor me buscar, e eu estarei aí por toda a eternidade contigo mesmo. Se coloca de pé em nome de Jesus.